professor Guto Aragão de volta, aqui dando continuidade àquele nosso assunto sobre sucessão ecológica e peço que você, no final, goste de mostrar se isso atendeu, se esse conteúdo, se a forma como foi abordado, se isso te ajudou. Dê o seu like, se inscreva no canal, faça o seu comentário, coloque sua sugestão. O que você quer ver aqui de aula de biologia? Coloca aí que a gente, na medida do possível, vai atender a todo mundo, ok? Então, voltando aqui, a gente falou um pouquinho de sucessão primária, falou um pouquinho de sucessão secundária, né? Deixa eu só recapitular com vocês aqui. Na sucessão primária é aquela que está acontecendo em uma comunidade em que ainda não havia nenhuma forma de vida pré-existente, não havia nada ali. E, inclusive, eu cheguei a comentar no vídeo anterior que é muito difícil você ter uma sucessão ecológica primária hoje nesse planeta que nós vivemos, né? Praticamente todos os lugares, né, da região mais alta do Himalaia, a região mais profunda dos oceanos, que são as fossas marianas, né, a gente tem formas de vida, certo? Podem ser muito simples, né? Bactérias, por exemplo, que sobrevivem naquele frio absurdo, lá do Himalaia, ou bactérias que resistam àquela pressão enorme do fundo dos oceanos, mas existem formas de vida. Então, eu citei o exemplo lá de uma ilha vulcânica no Pacífico, né, naquele cinturão do fogo e tal, e a sucessão ecológica que pode levar, às vezes, centenas de anos, ela leva à formação de uma floresta, de uma ilha com uma mata tropical muito bonita e etc. Não necessariamente aquilo, toda a sucessão ecológica tem que ser aquilo. O deserto do Saara, por exemplo, é o clímax de uma sucessão ecológica, né? Foi o que deu, digamos assim, para ter naquela região com aquelas condições climáticas, né? A floresta amazônica, a savana africana. Então, esses lugares, eles são os clímax das suas sucessões ecológicas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Ao longo de uma sucessão ecológica, quer seja ela primária ou secundária, mas ela fica muito mais evidenciada na primária, você vai ter sempre um aumento da biomassa. Isso é uma questão importante. É simples de perceber. Eu tinha lá no início líquens. Olha o que eu tenho agora. Cuidado, não olhem para o final só. Olhem para tudo. Porque os líquens continuam lá, as bactérias continuam lá, os musgos, etc. Está todo mundo lá. Então, há um aumento da biomassa. Isso é indiscutível. Há um aumento da biodiversidade. Isso é indiscutível. Há um aumento da biodiversidade. Isso é indiscutível. Não tem como não perceber. Há um aumento das relações tróficas. O que eu quero dizer com isso? Há um aumento das redes, das cadeias inteiras alimentares. Perfeito? Antes eu tinha uma cadeia alimentar simples, líquen, bactéria, ali, um comendo o outro, um se alimentando do outro. Agora eu tenho todo mundo usando de todo mundo, né, a fim de ter energia. Então, há um aumento das relações tróficas, há um aumento da biodiversidade, há um aumento da biomassa, mas haverá a diminuição, e aqui eu chamo a atenção de vocês, vai haver a diminuição da produtividade líquida.
Eu tenho um vídeo, nós temos aqui no nosso canal um vídeo falando sobre produtividade primária, bruta, primária, líquida, né? Mas vou relembrar a vocês aqui. A produtividade primária é aquela produtividade que tem relação com a produção e o consumo. Produção feita pelos autógrafos, consumo feito pelos próprios autógrafos, e nesse caso, como eu estou analisando a comunidade, eu estou analisando o consumo também dos heterógrafos. Então reparem vocês, quando eu falo em cadeia alimentar, quando eu falo em cadeia alimentar, eu tenho um produtor, tá? O nível trófico primário, que é o nível dos produtores. Esse produtor é o cara que assimila a energia luminosa ou energia química, né? Se for um quimiosintetizante. Mas vamos falar dos fotossintetizantes, que eu acho que fica melhor para entender. Ele vai absorver essa energia luminosa, transformá-la em química, alocar, colocar lá nos seus compostos orgânicos, e isso vai servir de alimento para todo mundo. Isso vai servir de alimento para todo mundo. Então, quando eu analiso a produtividade primária líquida, quem é a produtividade primária líquida? Lembrando, a produtividade primária líquida é a diferença do que foi produzido e o que foi consumido. Essa é a produtividade primária líquida. É o que sobra. Eu chamo a atenção para vocês, deem uma olhadinha lá no vídeo de produtividade primária, olhem lá com carinho, com atenção, chamo a atenção de vocês. A produtividade primária líquida, ela vai ficar negativa? Não. Até porque se ela ficar negativa, esse ecossistema vai falir. Ela continua sendo positiva. Mas entenda, lá no início, ela era muito mais positiva. Lá no início sobrava muito mais. Hoje sobra muito menos, mas tem que ser positiva. Cuidado aqui, isso é uma questão clássica de Enem, por exemplo, vestibulares, principalmente o Enem. Você tem que ter o conceito na cabeça, o que é sucessão primária, o que é sucessão secundária, você tem que ter o conceito do que é produtividade, mas o Enem quer que você relacione isso. Não é nenhuma mágica, não é nenhum saber mais do que o necessário. Eu sei o que é sucessão ecológica primária, eu sei o que está acontecendo aqui. Eu sei que aumenta a biomassa, aumenta a biodiversidade, aumenta as relações tróficas. É lógico que se eu tenho mais gente comendo, vai sobrar menos. Sobrar menos não significa dizer faltar, significa sobrar menos. Então, vai haver uma diminuição progressiva da produtividade líquida. Meus amigos, eu costumo explicar nas minhas aulinhas em sala de aula, eu costumo dizer para o aluno o seguinte: gente, essa sucessão ecológica que nós temos nos livros, ela é uma sucessão ecológica classificada como autótrofa. Poucos livros que eu já usei, né, nas minhas turmas, nos colégios, nos cursos, poucas apostilas que eu peguei, vinham classificando essa sucessão ecológica como autótrofa, porque ela é logicamente autótrofa. Logicamente, ela tem que começar com o produtor, porque toda a cadeia alimentar começa com o produtor, perfeito? Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para um tipo de sucessão ecológica chamada de sucessão ecológica heterótrofa. A sucessão ecológica heterótrofa é aquela que não possui produtor. Ué, mas como assim? Se não possui produtor, como é que a coisa anda? Então vamos lá. É o que acontece, por exemplo, nos cadáveres. Os cadáveres, o que vai acontecer
dos cadáveres é uma sucessão ecológica heterotrófica. O que eu tenho em um cadáver? Quando eu digo cadáver, não é cadáver só humano, não, pra gente. Pode ser qualquer bicho. Pode ser, inclusive, um tronco. Ou está apodrecendo lá no meio do mato. Né? O apodrecer é a decomposição produzida por fungos e bactérias. Mas quando você fala em cadáver, você vai ter toda uma fauna em cima desse cadáver. Então, de início, vamos imaginar um cadáver de um bicho. Né? De início, algumas moscas, alguns insetos, né? Alguns dípteros, algumas moscas. Daqui a pouco, moscas maiores. Daqui a pouco, besouros. Olha a sucessão. Olha a sucessão. Nós vamos ter organismos que vão ali se alimentar do cadáver, mas nós vamos ter organismos que vão ali se alimentar daqueles que estão se alimentando do cadáver. Olha que legal. Nós vamos ter ali organismos que vão apenas usar o cadáver como abrigo, para fugir dos seus predadores. Nós temos ali organismos que vão usar o cadáver apenas como local de postura dos seus ovos. Ou seja, local para reprodução, porque as suas larvas vão se alimentar dos tecidos daquele cadáver. Então, amigos, reparem vocês, numa sucessão ecológica heterotrófica ou heterótrofa, o que você tem é uma diminuição da biomassa. A princípio, a biomassa vai aumentar pelo povoamento dos organismos, mas logo a seguir, à medida em que o cadáver vai sendo comido, vai sendo decomposto ou comido, vai haver uma diminuição dessa biomassa. Perfeito? Aumenta a biodiversidade, mas diminui a biomassa. Aumentam as relações tróficas, mas diminui a biomassa. Perfeito? O cadáver vai, daqui a pouco ele só está no osso. Correto? Então a biomassa vai diminuir. E esses organismos vão ter que sair dali e procurar um outro cadáver. Então, inclusive, isso é uma sucessão ecológica temporária. Isso é uma sucessão ecológica temporária. Tá? Ela não resulta numa comunidade clímax. Ela resulta na destruição, no consumo, ela resulta no consumo daquela biomassa e agora esses organismos vão ter que procurar outro. Então, existem comunidades. Por que eu estou chamando a atenção para a sucessão ecológica heterotrófica? Porque existem comunidades, meus amigos, que são temporárias. Essa aqui é um exemplo de uma comunidade temporária. Outro exemplo de uma comunidade temporária, os igapós que se formam nas cheias dos rios. Né? O que é o igapó? O igapó, muito comum na região norte, o rio ele enche, né? Ou por excesso de chuva, ou por problema de maré, ele enche, ele inunda os terrenos das suas margens, formando pequenas comunidades. E ali começam as relações tróficas a acontecer sobre essa água seca. Essa água seca, ela não tem comunicação com o rio mais, ela seca. E aí, quando ela seca, essa comunidade ela vai desaparecer. Alguns organismos migram para outros lugares, outros organismos, né, que chegaram ali, por exemplo, peixes, que chegaram ali vão morrer. Então, existem comunidades temporárias, assim como existe a sucessão autótrofa e a sucessão heterótrofa, que é essa que eu acabei de explicar dos cadáveres. Ok, minha gente? Outra coisa, não se aplica usar a expressão produtividade primária líquida aqui. Porque como não há produção, você não pode usar essa classificação. Antes que você mande lá no canal, professor, mas e a produtividade primária líquida aqui na sucessão heterótrofa? Não existe. Ela não existe. Lembra, produtividade primária, ela diz respeito à relação entre o que é produzido, fotossíntese, e o que é consumido, respiração celular. Correto? Aqui não tem fotossíntese, então aqui não tem produtividade primária. Ok, minha gente? Então, já a gente volta com outros vídeos. Se liga no canal aí. Valeu, até já!